O caso Evandro é cunho político. Era para atacar, derrubar, atacar o Saul Aldabage Pela mulher dele. Pela mulher dele. Que diretamente não tinha como atacar o Aldabage. Então o que eu tinha? Eu até acredito que o ódio maior era com a mulher dele, pelo aquilo que você comentou, que o Jorge, a cabeça do Jorge criou sempre aquilo. E tem outras coisas, tem mais, parece que broncas, processo contra. Ele vinha colando cartazes, falando mal da Aldabage, da imitação da Aldabage. E tem uma parte que depois o Davi pode explicar melhor. Eles queriam fazer urbanização lá na cidade, e o Aldabage não queria fazer urbanização, e ele como engenheiro também, e tinha... O Davi vai explicar essa parte melhor. Nesse caso aí que eles falam, aonde, aí tem que colocar isso para a pessoa conseguir entender direito. O Diógenes, é lógico, ele queria derrubar a Celina, usou a religião. Aí tem muita gente que diz, mas como que o Diógenes teve tanto poder assim na mão? Quem deu esse poder para esse cara? Quem que deu o poder para ele tirar um grupo de elite? Ele foi policial, né? Ele foi policial e foi afastado por demência, né? Não que ele se aposentou, né? Ele foi... Achei que ele queria tocar a vida de engenheiro dele. A se aposentar. O que acontece? Então, falando sobre esse poder que deram para o Diógenes, o que acontecia? Guaratuba, cidade litorânea, Matias, Caiobá, Paranaguá, Praia, toda ali existe a Associação do Litoral. O que acontece? O Aldo ele era contra essa, não queria, ele fazia parte, ele tirou Guaratuba dessa Associação do Litoral. Quem que era o presidente da Associação do Litoral? Requião. Roberto Requião era o presidente da Associação do Litoral. Quando o Requião, ele, lógico, ele queria tirar o Aldo de lá, porque o Aldo era uma pedra no sapato dele, tanto que ele fala num depoimento dele, diz que vamos assumir o poder sem pedra no sapato. Ele tirou a pedra do sapato. O que acontece? Ele viu a oportunidade, nessa história do Diógenes, quando entregaram para o secretário disse, ó, Requião, ó, dá uma olhada aqui, ó, esse cara que está dizendo isso aqui, ó, mas bota os homens lá, quebra a bunda do prefeito, derrubamos tua casa, e você consegue seu intuito. Então, o que acontece? O intuito do poder maior, que seria o Requião, era tirar o prefeito, realmente. Tirar do caminho dele. Porque o Diógenes também fala, se caso ele for eleito, ele entregaria Guaratuba na mão do Requião, para ele fazer o que bem entende. Por quê? Porque ele queria dizer que o povo lá não era obrigado a sofrer falta d'água, falta que o prefeito, ele dizia, não investia em nada. Então, você vê que, na verdade, assim, eu penso, aquilo ali se formou assim, formou um furacão, e nós acabamos ficando no olho do furacão. Por quê? Por isso eu digo, o poder que todos perguntam, como que um homem... Foi dado ao Diógenes a carta branca para ele fazer e falar, talvez a própria polícia não investigar o Águia. Não, o negócio é o seguinte, tudo que ele está falando, tanto que hoje está sobrando só para ele. Ele chega a falar num depoimento dele, se eu fui usado pelo Requião, pelas pessoas, eu fui usado inocentemente. Ele tenta tirar o dele, mas é tipo assim, eu concordo com você porque eu tenho interesse, eu sei que você está errado. Eu digo, bom, se der errado, o problema é teu, você vai ser. Deixa eu resumir ali, então, o cunho político, o cunho do caso de Evandro, o alvo era a Aldabage da prefeitura. Também. Atacando a dona Celina para derrubar a Aldabage. Por quê? Jorge tinha bronca da dona Celina, Jorge tinha uma mágoa da dona Celina muito forte, Jorge tinha inveja, tinha vontade de um dia sentar naquela cadeira e nunca teve voz, e tinha brigas e brigas constante ali. Aí o que aconteceu? Então, para todo mundo entender, o cunho era político, foi para atingir a família Bage, para derrubar a prefeitura e acabar com a dona Celina Bage. Só que usaram o quê? Usaram a gente, usaram a religião como trampolim. Usaram nós como trampolim para atingir a Aldabage, que talvez não tinham cunha, não tinha coragem para chegar direto, precisava de alguma coisa que comprovasse de alguma forma vários interesses, que fizesse uma ligação, fizesse ligação, uma coisa. Exatamente. Então, se for ligar uma coisa com a outra, tem sentido. Aconteceu, o Jorge criou um dossiê chamado Magia Negra de acusação, pegou esse dossiê de Magia Negra, trouxe aqui para Curitiba, não sei para onde que ele trouxe, contando que
que um pai de santo fez isso, fez aquilo, tal, por mando das mulheres, tal, porque é o seguinte, a gente fez ali na serraria do Alto Abaixo, a gente esteve ali perto da Semana Santa, ali mais ou menos, ali, a gente fez um trabalho de defumação e jogado pipocas do Burus, tá? Que a gente trabalha no Sagrado, a gente trabalha com alimentos, com grãos. Foi realmente feito lá, foi batido folha, foi defumado, tanto que tinha várias pessoas que presenciaram e viu. E acho que ele ficou sabendo que foi feito isso lá, aí a cabecinha dele criou uma coisa na cabeça dele e trouxe aqui para cima essa acusação. Quem vê aquela acusação de Jorge, tem uma coisa ali que sem nexo, mas a promotoria, mas a Justiça do Paraná catou, falou, opa, foi onde que ele chegou. Por quê? Era ano político. E era interesse, né? Estavam sumindo muitas crianças, estavam cobrando do Estado do... Peraí. Mas o Diógenes, quando ele fala, por exemplo, dos trechos da série, porque você vai assistindo, pelo menos no meu caso, você vai assistindo, você vai vendo, você vai entendendo a história, mas ele fala com uma convicção das coisas, ele fala com uma certeza que, tipo, se você não for analisar por outro lado, se não for você pegar e entender a parte da tortura, se não for entender várias coisas, tipo, ele faz com que muita gente acredite. Você vai ligando os pontos de uma forma muito... Se não for ver as controvérsias da história... Sim, ele vai colocando ali de uma coisa puxa a outra. Ele fala assim, como você falou, com tanta certeza das coisas, tanta certeza que a polícia acredita. Não, que eu vou chegar numa coisa, fazer uma pergunta, tentar fazer para você, para os telespectadores responder. Com tanta certeza, no dia que sumiu o Evandro, no dia 6, né? O Evandro sumiu, passou umas horas ali, mais de tardezinha, não tinha nem busca, não tinha nada, nem nada. Ele foi na casa do seu Aldabage, deu de dedo na cara do seu Aldabage e disse: se a criança aparecer morta, sem órgãos, disse assim mais ou menos, o senhor vai ser culpado. Eu vi essa parte. E ele tinha tanta convicção nas coisas que a criança apareceu morta, sem órgão. Antes apareceu. Não, nem tinha sumido. Ele já sabia, com tanta convicção que ele tinha, que a criança ia aparecer morta, sem órgão. Mas aí olhando nessa. Mas não é o Evandro a criança que apareceu, né? Não. Isso. Apareceu uma criança. Eles queriam que fosse. Não, eles falam que foi mas nessa perspectiva parece de uma forma que seria armado. Caso armado que o Jorge teria caso nesse caso armado. Eu vou falar uma coisa dessa pergunta sua. Eu não posso ser mesquinho, eu não posso ser safado, mentiroso, igual o senhor Diógenes. Ele é um mentiroso. Tá, é um cara que, putz, eu não sei se ele tem problema, não tem problema, só os médicos, psiquiatras podem falar, mas o cara não é certo da cabeça, não é. E eu não posso ser igual a ele, eu tenho que ser uma pessoa coerente, e eu não tenho provas diretamente sobre nada contra o Diógenes, que ele matou essa criança. Sim. Que o Diógenes fez alguma coisa com qualquer criança, isso eu não posso falar, mas eu posso falar e afirmo que o Diógenes é um dos maiores culpados, criador da história Caso Evandro. Maior fake news. Manipulador. Maior fake news, isso. O que ele fez? Ele desceu aqui para baixo, trouxe aquela história, ele criou aquela história, que ele via escrevendo, tudo. Tanto que ele conta uma história que ele estava no dia 15 assistindo um show, acho que é do não sei que era o Moraes Moreira, quem era, que aquele show ele estava assistindo, as luzes brilhavam. Olha como o cara tem uma mente, mente da famosa grupos do Águia dele lá, que ele via até as cores, sabe, até as cores das luzinhas. Ele sabe, ele viu lá, aí ele viu o Sérgio Cristofolini raptando o Leandro Bossi, pondo na moto, e fala ainda que foi levar lá não sei aonde, as Caíras, onde ele fala, para Beatriz Abage matar a criança. Peraí. Olhe bem, ele era policial, disse que viu aquilo, amigo da família, tudo, viu aquela criança ser sumido, a família chorando, desaparecendo. E ele não fez nada. Não falou nada, ficou quieto. Podia ser um herói naquele caso ali. Agora, você tá ali, você vê uma... Você diz, mesmo que você não... umas perguntas... Mas depois aí, não, mas aí eu vi um cara lá pegar... Vai lá, aí ele alega assim... Eu vi fulano Aí ele alega duas coisas. Não, que eu na hora não dei muito em mim, e também a família Bage era muito poderosa, a gente não queria... Peraí, a pergunta agora... A família Bage era muito poderosa, era isso. Talvez, talvez, vamos supor, você viu uma coisa, sabe que o cara é poderoso, é um bandidão, peraí, eu não vou falar, vou quieto.
Aí você vai dar de dedo na cara da pessoa e... peraí. Isso é coisa pra boi dormir, cara. E o que mais me espanta nesse depoimento dele é que ele fala que o Sérgio Cristoforini mexe, fala nome e sobrenome do Sérgio, com a moto dele, começa a jogar luz na cara dele, incomoda ele, por isso que ele percebe que é o Sérgio. Aí o Sérgio vai lá, pega o menino, coloca na garupa da moto e ele fala com as próprias... Ele não viu isso na televisão, ninguém falou. Quem falou foi ele. Porque ele se defende dizendo que ele só falou que viu na mídia. Mentira. Ele fala que ainda olha para o lado e vê o Oswaldo e o De Paula dentro do carro da Celina abaixo. Quem fala isso é o Diógenes. O Diógenes. Ah, ele também falou Ele isso. fala isso... que ele vê essa cena toda do Sérgio colocando o piá na garupa. O carro do Bardelli, né? Que você falou, a caravana do Bardelli. Então, dentro daquele carro, que é mesmo, é caravana. Uma caravana do Bardelli. E aí ele fala, que as próprias palavras dele tá lá, o depoimento, não foi alguém que falou, que gravou um... Ele fala que ele olha para o lado, ele vê Oswaldo e o De Paula dentro do carro, né? E naquele mesmo momento... A Beatriz já saía com o escorte dela, da casa dela, com sentido a Caieiras, aonde levaram essa criança, onde foi morta sobre degola e tirado 3 litros de sangue e o corpo jogado dentro da Bahia. Ele vai lá e mostra o lugar e diz, foi jogado aqui. Ele gente... Fala, agora pergunta, como que o Jorge sabe que a criança, a outro, ia aparecer morto, sem órgão, e apareceu depois... Tipo, ele estava sempre antecipado da polícia. Não, né? ele falou isso aí no mesmo dia, depois não sei quantos dias apareceu, do jeito que ele falou, apareceu certinho. Como que ele sabe que iam levar para onde, que a Beatriz estava saindo naquela hora? Aquilo então que ele fala, né? Alguma coisa errada. Eu tive conversando com os psicólogos, eles dizem que tem pessoas que têm uma tendência a ser tão mentiroso que eles acreditam na própria mentira. Sim, falou disso aí. É o psicopata, né? Psicopatia. Você fala sobre isso, então? Falou terça. Então, vocês falaram isso, então tem pessoa que é meio psicopata, tem cabeça que ela cria uma mentira e morre para aquela mentira. Fala, não, isso aqui é pau, não é pau, e o cara, nossa, ele convence que aquilo. Então, o Jorge, o próprio Ivan falou que acredita que o Jorge tem essa coisa na cabeça dele. Então, uma das perguntas primeira que não se cala, como que o Jorge viu, não falou nada, ficou quieto, foi falar só depois. A outra, um outro mentiroso, um Edésio. Isso que eu ia falar, que o Edésio também falou que tinha visto a Celina ou a Beatriz, e depois falou que não tinha certeza. Primeiro ele fala que estava indo no depósito de material de construção, comprou material de construção, cruzou no carro, mas perguntaram como você conheceu? Não, o menino estava com a cabeça para fora na janela. Pô, peraí, em primeiro lugar, vai sequestrar uma criança para matar, vai pôr na janela dando tchau para todo mundo, peraí. Sim. De repente ele fala um outro no carro que não era, e ele contou, inclusive o doutor Figueiredo falou, e bate bem numa coisa, ele falou que foi no depósito de material de construção, onde ele comprou lá tal coisa, entregaram, foram lá, fizeram, o cara do depósito disse que ele nunca teve aquele dia no depósito, que ele falou que pagou, nunca teve nada, não tem nota, não tem nada, ele nunca foi lá, é uma mentira. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!